Voltando para falar sobre o plano de Yetzirah. Quem está envolvido com o mundo espiritualizado, por exemplo, de Allan Kardec, quando Allan Kardec fala de espíritos superiores onde não há forma, ele está se referindo ao plano de Yetzirah. Quando a gente fala de Urim Tumim, que são as pedras do trono de Deus, a gente está falando de Yetzirah. Quando a gente fala de Maná, Prana, a gente fala de Yetzirah. Mas também em Yetzirah existe uma coisa chamada véu do absoluto, que eu falei no vídeo anterior, e lá tem a esfera de Da'at. E Da'at é o abismo. Por que eu estou assim? Porque como eu vou falar de uma coisa tão abstrata? O ar é abstrato, a gente sabe que ele existe, a gente sente. E em paralelo ao ar, nosso ar físico do planeta Terra, a gente tem nosso fôlego, que é o fleuma, as nossas inspirações. Aquilo que a gente enche o pulmão, o que nos mantém vivos. E Yetzirah mantém a árvore viva. Imagine você fazer uma taça, quer dizer, uma torre de taça, e lá em cima você começa a jorrar, na primeira taça, você começa a jorrar água, e quando enche lá, ela vai enchendo todas as outras taças. É basicamente isso que acontece na árvore da vida por causa de Yetzirah, o plano da emanação. O nome já diz, né? Emanar. E através do movimento cria o atrito, a fricção, calor, brilhar. E aí o calor vai criando expansão, uma hora cria a luz expande e começa as diferenças entre velocidade, diferenças de temperatura, desculpa. E as diferenças de criação de elementos, a rinite é fogo. As diferenças de criações de elementos, várias combinações, vão acontecendo várias formas. E a ideia do átomo semente começa a se formar em Yetzirah, que é o plano das emoções, que também é onde começa a existir a água. E aí, como a gente sabe que na vida tudo começa pela água, ou um estado plásmico, né? Porque o centro, os núcleos dos astros são plasma puro. Vem a vida, vem a parte sólida e todo esse processo se repete. Emanação, criação, formatação, manifestação. Deixar isso bem claro. Niatzlut, onde fica Binah, Chokhmah e Keter, que é a noção de tempo, expansão e o ilimitado, da onde o tempo
sai do atemporal e começa a limitar as coisas na pilastra da esquerda, lembra, a pilastra da esquerda é restrição. É onde eu limito. E se eu limitar, aquilo passa a existir de uma forma ímpar. Lembra das cores que eu falei que a luz, se você pegar um prisma, a luz é uma só. Se você pegar o prisma, ela fragmenta. O prisma a gente pode entender que é a esfera da esquerda. Compreensão, justiça e poder. E a luz é a esfera da direita. Ela vai e vai, só vai, entendeu? Não tem limite. Ela ilumina. Então, quer dizer, nesse momento você vê o quê? A expansão e restrição. Aí você pergunta por que elas são necessárias? Porque é a engrenagem da existência. E elas começam a tomar essa forma exatamente em Absolute. Porque até então tudo era uma coisa só, um emaranhado. Era pura luz, sem distinção. Onde tudo era todo, todo era tudo. É como se você olhasse o mar, você só está vendo o mar. Mas você não imagina que lá tem crustáceos, tem tubarão, tem todo tipo de vida, né? Você olha assim, você vê uma coisa homogênea. E depois, com a pilastra da esquerda, se torna heterogêneo. Você começa a ver as diferenças da vida. E lá em Briá, a gente falou de Gevura, que é onde você conhece das leis, né? Conhece das formas, os limites, você começa a dar os limites, e você trazendo isso para a vida social, você impõe limites do tratar do outro para com você, né? Dando exemplo do nosso dia a dia, mas falando de energia, o interruptor é um limite, né? O circuito elétrico, onde tem uma tomada positivo e negativo, existe um universo ali, né? Ampere, watts, elétrons, prótons, aí no chuveiro tem fio terra. Resumindo, tudo que está acima a gente consegue reproduzir abaixo, porque são as mesmas leis. A árvore da vida mostra isso, que a lei, ela se repete, o formato, o átomo semente, ele se repete com todos esses significados e todos esses processos. Eu falei de Ícaro, Da Vinci e Santos Dumont. Primeiro, a gente criou um mito que ficou lá no nosso imaginário. Esse mito tomou forma através de desenhos da arte de Leonardo da Vinci. E depois se tornou ciência aeroespacial com Santos Dumont. E aqui isso levou um tempo de 1900 anos. Eu estou chutando, que pode com certeza mais. Então vocês conseguem entender que tudo que a gente está falando aqui, que seja subjetivo e abstrato, daqui a uns anos vai se manifestar de alguma forma? Que sua noção de verdade e mentira, sua noção de bem e mal, é apenas uma noção que é desnecessária. Me indicaram fazer um vídeo sobre crueldade e bondade. Vou esperar esse caminhão passar. Nós romantizamos estruturas sociais. Quando a gente estuda a energia através das analogias, através de um diagrama, que isso é um diagrama análogo, a gente percebe que tudo é energia. Tudo vem de uma fonte. E aí você para e
Aí pergunta, poxa, por que aquela pessoa é cruel? Porque ela gosta de ser cruel. Por que aquela pessoa gosta de ser da forma que ela é? Primeiro, nós somos esse corpo físico. E esse corpo físico ele se manifestou porque existia uma ideia antes, lembra de mito de Ícaro, Leonardo da Vinci, Santos Dumont. Existia uma ideia antes e essa ideia se manifestou como ser humano. Existia uma ideia antes e se manifestou como borboleta. Existia uma ideia antes, se manifestou, entendeu? Tudo vem de Absolute, da fonte, e depois chega aqui, ó, pá. Quando chega aqui, ela começa a se diferenciar e criar leis e se, entendeu? E vai mudando. Mas existia uma ideia antes, existia um propósito antes. Então você vê que o universo ele é inteligente. Ele não é coincidência, não existe coincidência. Por exemplo, você vai no Tinder e aí você tá lá. Aí você encontra a pessoa. Aí vocês têm um sexo casual. Aí ela vai pra casa dela, você vai pra sua. O sexo foi casual ou causal? Porque casualidade não existe, tá? Coincidência não existe. Ali foi resultado de algo. A sua vontade e a vontade dela se encontraram e se manifestaram num sexo sem compromisso. Porque desde o início você queria um sexo sem compromisso. Essa é a grande verdade. Você tem que ser responsável por aquilo que você está emitindo. Tem que ser responsável por aquilo que você verdadeiramente sente. Seja franco consigo mesmo. Parem de mentir para vocês mesmos. Porque o que acontece na vida é exatamente o que você está emanando. Um amigo meu falou que eu usei a palavra espelhamento e talvez não coube direito no vídeo da realidade. Eu concordei com ele, mas naquele momento a palavra espelhamento serviu para explicar uma situação. Mas hoje o espelhamento não serve. Porque na verdade, o que eu quis dizer ali? Eu quis dizer que o que o outro está demonstrando e te incomoda, você possui e você não concorda consigo mesmo. Então você transmutou aquilo dali. Mas no outro, você tá errado, aquilo dali tá errado. Aquilo dali não pode. Entendeu? Você reconhece, é reconhecimento. Você sabe o que aquilo dali é. É esse intuito de espelhamento que eu falei, de reconhecer, do saber, né? Então você sabe o que aquilo dali. Mas para aquela pessoa, aquilo tá bom. É uma ferramenta que ela encontrou de usar a energia para o que ela quer, para o interesse dela pessoal. Então, voltando à parte da crueldade e da bondade, nós somos um corpo físico que foi idealizado, então a gente recebe do alto a emanação, e essa emanação ela vai sendo co-criada no plano da imaginação. Como você vai usar essa ferramenta é problema seu, tá? Existe o ideal humano, que é o projeto hominal, e existe o ideal do ego, que é você, eu conheço as leis e como ela vai me servir, me servir, e não servir ao ideal humano, que o ideal humano é coletivo. Exemplo, num formigueiro ou numa colmeia de abelha existe a rainha e ela é a manifestação desse ideal. E as operárias e as outras vão fazendo a colmeia e vão perpetuando o trabalho. Então por que que no plano hominal não existe isso? Né? Não, sim, existe. Os avatares são as rainhas. E eles vêm trazer o trabalho a ser seguido naquela existência, naquela era planetária, né? Na era de peixe, Jesus veio trazer. Na era de aquário, a rainha, o avatar, vai vir fazer esse serviço de conduzir a humanidade. Mas nem todo ser humano concorda com esse trabalho. E aí?
Reparou a diferença do ser humano? Por quê? Porque o ser humano, ele descobriu o ego. Ele descobriu que ele é autossuficiente e descobriu também que ele precisa só pensar nele mesmo. E isso é ruim, porque ele tem ele tem, na verdade, todo ser humano é uma engrenagem, né? Cada um veio diferente para executar uma coisa diferente, para desenvolver a vida do que é ser humano, e se ele não serve para o propósito, ele vai ser extirpado da existência. O que eu quero dizer com isso? A árvore, você pensa, para que existe a árvore? Aí você, ela faz a fotossíntese, a raiz dela agrega a terra, para que a terra não fique fofa, né? Então a raiz dela vai criando garras, a terra vai se agregando, ficando mais firme. Aí ela tem o tronco, cresce para dar a estabilidade que nem a nossa coluna vertebral. E aí ela chega lá em cima, pega a luz do sol, o ar, né? Traz tudo para ela e pega também os nutrientes da terra e ela vai se desenvolvendo. E chega uma hora que tem árvores que dão flores e árvores que dão frutos e árvores que fazem a mesma coisa, flores e frutos. Aí você pensa, tá, e para que essas flores e frutos? Vamos pensar no mundo vegetal. A flor é a vagina, recebe o pólen da outra flor, porque elas são hiperbóreas, então quer dizer, tem os dois sexos, e depois é infectada com o sêmen do pólen e cria outras frutas. E aí, criando essas frutas, vem o fruto, e esse fruto cai a semente e o que dá lugar a outra árvore, né? Que cria a existência de outra árvore. E aí ela vai se procriando. Assim como a gente. A gente precisa da fêmea, que é a nossa flor, e elas precisam do macho para poder fazer outros seres como nós. E aí você pensa, nossa, essa é a melô da vida? Não, essa não é a melô da vida, porque o fruto, além de plantar outras árvores, né, serve como alimento. Aí você pergunta para quem? Para outros seres. E aí você para de pensar na árvore e pensa nesses outros seres que fazem o mesmo processo, os outros seres fazem o mesmo processo, os outros seres fazem o mesmo processo, os outros seres... Então a natureza ela se autorregula, é um ciclo o tempo todo. Todos são usáveis uns para os outros, né? É um sistema muito bom, tá? E as diferenciações são necessárias para que haja evolução, né? Polaridades e as leis também são confrontadas para que haja também evolução. Então, a árvore da vida toda, o aspecto dela, por isso que fala árvore da vida, o aspecto dela é maravilhoso. Entendeu? E aí, eu falando de Yetzirah, acabei falando de todo, né, de todo o processo da árvore, mas é necessário, porque em Yetzirah, em Atzilut, que é o plano da emanação, a própria estrutura da árvore se criou essa estrutura porque ela foi inspirada em Atzilut, porque Atzilut é o espelhamento do todo, quando ele se percebeu e ele criou algo, e depois ele soprou a vida nesse algo
e deu o nome da árvore da vida de Adam Kadmon. Então Adam Kadmon é o átomo semente. É lá que as ideias são formuladas, ele é a própria ideia, e aonde ele é plantado, ele existe, e o intuito dele é sempre se manifestar de alguma forma. E ele não é bom nem ruim, são apenas movimentos e interesses da árvore, restritivo e expansivo. Então você tem que, quando você for ler o seu amigo, sua amiga, sua noiva, seu noivo, você leia como uma árvore. Qual é o interesse? Qual é a ambição? Eu estou inserido nesse universo que a pessoa criou? Se não é suficiente para você, apenas vai. Porque a sociedade humana, ela romantizou muito essa coisa do bem e mal. Ah, olha como eu sou agredido, sabe? Vitimismo. Ah, quer me fazer mal. Você se coloca muito especial porque você acha que você tem alguma coisa que a outra quer, então ela vai te fazer mal. Não. Você não é nada especial. Você não tem nada de especial. A única coisa que te torna especial é saber. O saber disso daqui. O saber da estrutura do universo. Então parem de romantizar bem e mal, que não existe, são só energias. Para de romantizar crueldade, bondade, empatia, antipatia, sociopatia. Parem de romantizar. Isso são só limites e estruturas que nós criamos para poder trabalhar, porque a nossa mente é polar, né? A gente não consegue ver como um todo, a gente precisa fragmentar. E é por isso que aqui o tempo é muito lento. Tá? O tempo aqui para manifestar a ideia do ilimitado, do todo, é muito lento. Por quê? Porque a gente é um processo. Nós atrasamos o nosso processo evolutivo porque a gente fica pensando na gente como especial. Se a gente pensar na gente como parte da natureza que tem que produzir, a gente deixa as coisas fluir. Mas não, você quer reter. Tem gente que quer reter conhecimento, tem gente que quer reter romance, quer manter a pessoa perto, tem gente que quer manter a pessoa... Sabe, todos os tipos de manipulação emocional e mental para poder obter algo. E você não se torna fluido, não se torna... Cara, nós viemos da mesma fonte, nós pertencemos aqui, ó, a coroa. Viemos da mesma fonte, é só fluir. Quem for de verdade vai permanecer. Questão de vibração. Você não precisa fazer esforço, apenas deixa fluir. Isso é fleumático. O fluir, a fluidez. Assim como o ar que a gente respira. Sabe? Entender todo o anagrama da árvore da vida. Entender que somos um átomo semente. Compreendeu? E aí também posso tocar no assunto de... Então por que a gente era um sexo só e depois se polarizou? Que já é um assunto para outro vídeo, né? Que vai explicar as eras. As eras da manifestação, né? Que é o descenso, depois o ascenso. Então é isso. Gratidão.